Dominar a representação gráfica no Revit muitas vezes pode parecer um trabalho difícil, mas eu tenho certeza que não é. Fica ligado aqui no vídeo que eu vou te mostrar 3 dicas para que tu consiga dominar de vez isso. Fala pessoal do GrowArch, meu nome é Thiago e hoje no vídeo eu vou trazer 3 dicas, 3 ferramentas para que tu domine de fato a representação gráfica no Revit. Então vão ser 3 níveis de gerenciamento que eu vou mostrar para vocês que eu tenho certeza que vai auxiliar bastante na hora de vocês detalharem os projetos. Fica ligado também que no final do vídeo eu vou trazer uma dica bônus de um tipo de representação gráfica que também traz um detalhamento muito interessante para os projetos e também traz um refinamento na hora de tu plotar as tuas representações, as tuas plantas, teus cortes. Então, antes de eu ir para a tela do computador e compartilhar esse assunto com vocês, eu peço que vocês deixem o like nesse vídeo, porque é a forma que o YouTube tem de entender que esse conteúdo é relevante para vocês e pode, assim, ajudar também outras pessoas. E caso tu não seja inscrito ou inscrita nesse canal, eu te convido a se inscrever e ficar ligado em todos os vídeos novos que a gente vier carregar por aqui, certo? Vamos ali então. Então, pessoal, eu tô com a tela compartilhada aqui com vocês, tô com um projeto padrão aberto e eu tenho 3 vistas distintas, tá? Então eu terro anteprojeto, eu até posso fazer a duplicação ao vivo aqui para vocês, ao vivo não é gravado, mas vai ficar interessante, até para vocês saberem já uma ferramenta nova de duplicação de vistas. Vou pegar esse terro anteprojeto, clicar com o botão direito, duplicar vista, duplicar, aperto F2 aqui para renomear e eu vou chamar de terro anteprojeto 2, só para a gente ter um comparativo entre vistas. Clico com o botão direito novamente, duplicar vistas, vista com detalhamento, aperto F2 para renomear e vou chamar de anteprojeto 3. Então a gente tem basicamente 3 vistas criadas no nosso arquivo, todas elas atualmente são iguais, e eu vou mostrar agora as ferramentas interessantes para que tu domine essa representação gráfica. O primeiro gerenciamento que eu vou mostrar para vocês fica aqui na aba de gerenciar estilos de objeto. Essa aba de estilos de objeto vai abrir um painel onde vocês vão ter o controle de todas as representações gráficas dos elementos, das categorias aqui no Revit. Eu vou usar como base para mostrar para vocês a categoria de parede, tá? Que ela fica aqui um pouco mais para baixo. Parede. Atualmente, a categoria de parede, ela está configurada para ser representada em projeção numa espessura 1 e ser cortada numa espessura 4 com a cor de linha preta. Deixa eu mostrar para vocês, caso eu altere essa cor de linha nos estilos de objeto para laranja, só para a gente ver de fato a diferença, e eu aplico essa configuração, como eu vi em gerenciar estilos de objeto, eu alterei a camada mais alta, ou seja, eu não estou alterando especificamente para essa minha vista, eu estou alterando para todas as representações de parede ao longo de todo o projeto. Tá vendo que tanto no terro anteprojeto que a gente tinha original, quanto no terro anteprojeto 2, quanto no terro anteprojeto 3, todas as representações gráficas de parede passaram a ser representadas com essa linha laranja, certo? Então essa é uma camada macro, a primeira dominação, né, a primeira ferramenta que vocês têm possibilidade de dominar uma representação gráfica no Revit, além, claro, de alterar ali a espessura caso seja o teu interesse. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui para mostrar para vocês. Então, eu retomei a representação gráfica em linhas pretas, tá vendo que todas as minhas plantas passaram até a representação em linha preta, né? Voltaram até a representação em linha preta. Eu vou mostrar para vocês a segunda camada de alteração, que fica aqui na aba de vista. É um painel muito similar, que se chama visibilidade/gráficos. O atalho para esse painel é VV. Tá vendo que, basicamente, essa ferramenta de visibilidade/gráficos aqui no Revit, ela é muito similar à de gerenciamento de estilos de objeto. A grande diferença aqui é que as modificações que a gente está fazendo nesse painel, ele está sendo aplicado somente a essa vista e não ao modelo geral como um todo. O que eu quero dizer com isso? Vamos usar a mesma parede como exemplo que vai ficar mais claro, tá? Deixa eu chegar aqui nas paredes, ó. Então, parede. Vou criar uma sobreposição de gráfico nas linhas de corte. Vem aqui, ó, em sobrepor. Padrão eu vou deixar sem sobreposição, só quero mostrar para vocês a cor de representação. Seleciono laranja, por exemplo. Alterei aqui para laranja. Ok. E aplico.
Clico OK. Todas as minhas linhas dessa vista específica do térreo anteprojeto passaram a ter aquela representação de linha laranja. Show de bola? Mas as vistas do térreo anteprojeto 2, aquela duplicada, e do térreo anteprojeto 3, elas seguem tendo a representação gráfica estipulada na aba de gerenciar estilos de objeto, ou seja, na representação gráfica macro do Revit. Então a gente tem a macro no estilo de objeto, a gente tem uma sobreposição, né? Uma sobreposição de gráfico em visibilidade, aqui onde a gente consegue alterar especificamente em uma vista, e eu quero mostrar para vocês uma nova alteração, que é a sobreposição de gráfico por elemento. Eu não quero que todas as paredes do meu projeto tenham uma representação de linha laranja. Eu quero que, de repente, apenas uma dessas, nessa vista, tenha representação de linha azul, digamos. Então, eu posso selecionar um elemento específico, selecionar a parede, que eu queira alterar a representação gráfica dela. Nessa vista, clico com o botão direito, sobrepor gráficos na vista por elemento. Então, esse elemento aqui, eu quero que tenha uma linha de corte. Eu tenho diversas opções de sobreposição de gráfico, tá? Padrão de superfície, linha de projeção. Aqui tem uma gama muito grande que vocês podem ir testando. O que eu quero mostrar para vocês é como chegar nessas ferramentas e como tudo isso pode ser alterado e como a gente consegue dominar isso de fato, tá? Então, uma linha de corte, eu vou alterar para uma cor azul. Seleciono aqui o azul, aplico, e todas as minhas paredes estão sendo representadas pela linha laranja, porque eu sobrepus o gráfico dela utilizando a visibilidade de gráfico, aquele painel. Essa parede específica, eu estou selecionando uma sobreposição por elemento, onde essa linha vai ficar azul. Igualmente, a sobreposição de gráfico de visibilidade, ela só fica ativa nessa vista específica. Então, nas outras vistas que eu dupliquei, também seguem representadas da forma macro, da forma do gerenciar estilos de objeto. E aquela dica extra que eu comentei com vocês é uma dica bem interessante que eu vou mostrar para vocês aqui no Anteprojeto 2, por exemplo. O Revit, por padrão, quando a gente utiliza um nível de representação médio, baixo ou alto, a partir do médio, na verdade, ele começa a representar as camadas internas dos elementos, tanto parede quanto laje. O que eu quero dizer com isso? Aqui em cima eu tenho a opção de linhas finas, tá? Deixa eu ativar ele para mostrar para vocês. O que eu quero dizer? Ó, tem a camada externa, tem a camada de estrutura, que é uma alvenaria, ou a camada de estrutura do gesso, e tem a outra camada interna. Muitas vezes é interessante, quando a gente deixa desativado aqui o linhas finas, né, para que ele seja representado como de fato vai ser impresso, a linha espessa ela fica sempre externa à parede. Mas muitas vezes a gente quer controlar que a linha de estrutura seja mais espessa do que a linha de acabamento. Eu vou mostrar para vocês como a gente tem esse controle sobre essa representação gráfica. Eu posso vir aqui no painel de visibilidade de gráfico que eu tinha mostrado anteriormente, o atalho é o VV, ou então na aba de vista, visibilidade barra gráfico. E aqui embaixo, ó, pessoal, eu tenho uma opção de sobrepor camadas hospedeiras. Eu vou marcar essa opção, estilos de linha de corte, e venho na aba de editar. Agora eu consigo controlar, com base nas camadas da minha parede, com qual espessura de linha eu quero representar esses elementos. Por exemplo, assim, ó, eu quero que a minha estrutura seja cortada, representada com uma espessura de linha 3, e as minhas camadas de acabamento sejam representadas com uma espessura de linha 1. O que vai acontecer se a gente fizer dessa forma? Clico OK e aplico. Olha que bacana. A minha alvenaria passou a ser representada com uma espessura mais espessa e a minha camada de acabamento passou a ser representada com uma estrutura mais fina. Eu gosto muito desse tipo de representação gráfica porque traz uma leveza na hora de desenhar, na hora de tu plotar os teus projetos. Então, deixa eu só mostrar para vocês o que são essas camadas que eu mostrei ali no painel, mas de repente pode não ficar muito claro se eu seleciono uma parede, edito o tipo dela, eu tenho aqui a estrutura dessa parede, né? Eu posso vir aqui em editar e eu tenho todas as camadas. E aqui eu tenho a função de cada uma das camadas. Isso que eu disse na hora de escolher o acabamento, né? A representação gráfica das linhas, todas as linhas que são acabamento 1
foram representadas com espessura 1 e todas as linhas que são estrutura foram representadas com a espessura 3. Então, se eu dissesse, por exemplo, que essa estrutura central aqui, na verdade não é uma estrutura, é um acabamento 1, clico OK e aplico, olha só o que o programa vai fazer. Ele vai entender que a partir do momento que eu disse que isso não é mais uma estrutura, e sim um acabamento, ele já vai passar a ser representado com base na linha de acabamento, e não com base na linha de estrutura. Deixa eu voltar ali, deixar da forma correta. Editar. Seleciono aqui a linha de estrutura. OK e OK. Então aqui a gente tem um detalhamento muito mais interessante, fica um desenho muito mais leve. Eu particularmente prefiro bastante. Certo, pessoal? É isso, espero que vocês tenham curtido e que tenha auxiliado vocês de alguma forma a buscarem uma representação gráfica mais interessante, um detalhamento gráfico melhor, para que as ideias de projetos de vocês sejam expressas de uma forma muito mais eficiente e que seja mais fácil de ser compreendido também. Nos vemos nos próximos vídeos, até mais, valeu!